Bom, então vamos fazer um encerramento aí do capítulo 1 do livro dos Protocircos a Menger, a leitura comentada especial aí do final de ano. Sem mais delongas, roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não me conhece. Este é um canal de viés austro-libertário e falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E a leitura comentada de hoje é um especial que eu estou fazendo de final de ano, que fará parte de uma trilogia, que também eu farei outras partes nos anos de 2024 e 2025, nos finais do ano. Eu quero que seja uma coisa recorrente. Qual que é o projeto aqui, qual que é a ideia? Eu vou explicando isso ao longo do primeiro capítulo, porque eu estou presumindo que as pessoas não conheçam o canal, então do segundo capítulo em diante eu vou seguir direto para a leitura comentada. Eu quero que esse primeiro ano, 2023, data que eu estou fazendo essa leitura comentada, seja um ano para estabelecer uma base para o público que está acompanhando essa série, do tipo, eu pretendo aprender economia por uma perspectiva da Escola Austríaca de Economia. Então, esse livro, dos Proto-Austríacos a Menger, ele é excelente no sentido de estabelecer as bases de conhecimento da Escola Austríaca. Depois eu vou fazer uma leitura comentada de um segundo livro, também do professor Biratan Georgiori, que se trata de Ação, Tempo e Conhecimento, que são os três pilares da Escola Austríaca de Economia, e aí, com base nele, ensinar a economia para as pessoas. Porque em 2024 eu quero fazer um projeto que é desafiar uma das grandes questões que tem com o Estado. Um dos grandes, vamos chamar assim, como eu gosto de chamar, Evangelho segundo o Estado, que é o capitalismo causou a crise de 29. Eu quero refutar essa tese, mas para isso eu preciso estabelecer bases aqui no canal para minha audiência estar intelectualmente madura ao ponto de entender o que vai ser passado. Então por isso que eu estou colocando essa série. Primeiro vamos explicar a economia, depois vamos entrar em economia aplicada para explicar por que não, isso é uma mentira. E para 2025 eu quero fazer o que eu espero que fique inédito até lá, né? Mas não sei como, não tem como controlar outras pessoas, mas eu vou fazer. Que é uma leitura comentada do Homem, Economia e Estado, vai ser o grande projeto de 2025, tipo, para fechar grande, sabe? O último filme, entre aspas, da trilogia ser o melhor. Geralmente é o pior, mas eu quero que a minha seja a melhor. Vou fazer diferente. Então, se você está assistindo isso no futuro, em 2024, 2025, ou fora do período do final do ano, 2026, não sei, enfim, esse vídeo vai ficar na internet por vários anos. Na descrição desse vídeo estará o link dessas playlists. No momento da gravação, a única coisa que tem é o link aqui da playlist dessa leitura comentada. Se é seu primeiro vídeo no canal, peço que você se inscreva, até para você acompanhar essa jornada aí, vai ser bem legal. Mas eu não recomendo que você siga daqui desse ponto. Volta lá na playlist, tem a leitura comentada das outras três partes do capítulo 1, eu dividi ele em 4 partes, então aqui vai ser só a conclusão. Tem também o link para download e compra do livro. Você pode comprar pela Amazon ou baixar diretamente pelo site do Instituto Lator Brasil, que está aqui na descrição os links. E como é uma leitura comentada, trata-se de um conteúdo bastante denso. Segue nas redes sociais também para ser notificado, receber aviso, tipo, tá saindo tal vídeo e tal, mas esse vídeo vai sair ao longo de dezembro e janeiro, né? Essa série vai cobrir esses meses aí, porque basicamente é um projeto também que eu quero tirar umas férias, então eu posso gravar antes e só ir soltando os vídeos, o que diminui consideravelmente a carga de trabalho do canal. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, na descrição tem os meios para tal. Você pode ajudar através de Bitcoin, Bitcoin Lightning Nano, via criptomoeda, ou você pode ajudar via Pix através do contato.libertario03@gmail.com. Peço encarecidamente quem puder ajudar o canal, ajude, porque esses projetos dão muito trabalho. Leituras comentadas, especialmente desse livro aqui, que é um livro relativamente caro, custa mais ou menos uns R$80. Então é um pouquinho carinho. Se você puder ajudar, fico agradecido. Na descrição também tem o link dos parceiros do canal, você pode ajudar também contratando o serviço deles. A Ana, quem faz as thumb aqui do canal, então todo esse design que você está vendo belíssimo é feito por ela. Na descrição também tem o link do meu Instagram, se você quiser dar uma olhada no trabalho dela. O meu Instagram é basicamente um gigantesco portfólio do trabalho dela, quão boa e competente ela é em fazer seu trabalho, então vai lá, dá uma olhada. E se gostar, contrata ela, o link está na descrição. Tem também o link do Nathan da Make Easy English, parceiro aqui do canal, libertário. Se você quiser aprender inglês, vai lá no link do WhatsApp e fala que veio pelo Libertário 013, você garante um desconto especial. E também tem um desconto especial para quem comprar na loja da Liberdade, 5% de desconto usando o cupom Liberdade5. Na descrição e no comentário fixado o link do Nathan e da loja da Liberdade estarão disponíveis.
Aí você pode comprar camisetas, canecas, enfim, o que você quiser lá na loja. Usa o cupom Liberdade5, você garante uma grana para mim, garante desconto, outro libertários fazendo negócio com libertários. Nada mais belo e moral do que isso. Mas, feita essa longa introdução, vamos entrar aqui no tópico que se chama tópico 6, os últimos pós-escolásticos. Como eu disse, vou fazer o encerramento desse capítulo 1 aqui nesse vídeo. Então, ele se dividiu em 4 partes. Além de Mariana, os historiadores costumam destacar mais 2 escolásticos tardios contemporâneos a eles, Leonardo Lécio e Juan de Lugo. Lécio, jesuíta nascido na Bélgica, sustentava que o preço justo de qualquer bem era aquele determinado pela estimativa comum de mercado. Embora admitisse que um preço determinado pelo governo também pudesse ser justo, apontou diversos casos em que o preço de mercado teria que ser escolhido em detrimento ao preço legal. Primeiro, quando o preço do mercado é menor e, segundo, quando na alteração de circunstâncias de aumento ou diminuição da oferta e fatores semelhantes, as autoridades forem negligentes em alterar o preço legal. Ainda mais fortemente, até mesmo um indivíduo poderia pedir um preço acima do teto legal caso as autoridades estivessem mal informadas sobre as circunstâncias comerciais. O que, segundo ele, seria provável de acontecer quase sempre. Então, olha que interessante. Essa galera dessa época era um pouco contraditória, né? Porque eles defendiam uma certa liberdade de preço, de flutuação de preço de mercado e tal. Defendiam, na verdade, a liberdade disso, mas ao mesmo tempo eles falavam, mas o governo também pode controlar o preço. Mas e se o governo for incompetente em controlar o preço? Então você pode vender por fora desse preço. Eu não sei se, assim, isso aí é uma coisa que a gente nunca vai saber. Se havia uma pressão, de alguma forma, para eles escreverem isso dessa forma, de modo que, assim, ou eles fazem isso, ou, sei lá, eles sofrem algum tipo de censura, represária, prisão, alguma coisa. Cara, seria o Estado censurando pessoas que criticam ele, nada de novo. A gente tem muito disso até hoje em dia. Ou se, sei lá, simplesmente a galera era meio contraditória mesmo das ideias, ou eles não percebiam a própria contradição, talvez uma coisa da época mesmo, mas o Juan de Mariana também tinha aspectos assim. De novo, eu fiz um vídeo só sobre o Juan de Mariana, que é a parte anterior, então acompanha lá, por isso que eu falo para acompanhar a leitura comentada, né, importante. Então, é um pouco incoerente, essa galera era um pouco inconsistente, sabe? Mas, de novo, sempre vou levar em consideração, a gente tá falando de galera do século XVI, século XV, então... Aqui é século XVI, né, se não me engano. Então, calma, não é... Vamos tentar olhar para eles assim tanto com o olhar de hoje em dia e tentar entender um pouco por que eles pensavam aquilo olhando para o passado, né? Mas vamos lá. Para ele, a demanda do mercado era o fator determinante dos preços e isso não dependia das despesas dos comerciantes. Caso essas despesas fossem maiores ou menores do que o preço de venda, os comerciantes deveriam assumir os prejuízos ou oferir os lucros. Como ressalta Jesus Huerta de Soto no livro editado por Randall J. Ocombe, Lécio enxergou com bastante clareza como os mercados econômicos estão interrelacionados, inclusive o mercado cambial. Aplicou a boa teoria econômica também no campo monetário e nos salários, que para ele deveriam ser determinados pelas leis da demanda e oferta, tal como qualquer outro preço, o que configuraria a existência de justiça. A respeito do que seria um salário mínimo ideal, ele percebeu que a simples existência de outras pessoas dispostas a executar o mesmo trabalho recebendo aquele salário era um indicador que esse salário não poderia ser injusto. Sustentava também que o que chamava de salário psíquico, se a obra traz consigo status social e emolumentos, o pagamento pode ser baixo porque o status e vantagens associados são, por assim dizer, uma parte do salário. Escreveu também que os trabalhadores são contratados pelo empregador por causa dos benefícios que lhe proporcionam, benefícios esses que devem refletir a produtividade. Assim, Lécio estabeleceu um esboço muito bem elaborado da teoria da produtividade marginal da demanda por mão de obra e, consequentemente, uma teoria para explicar a determinação dos salários, bem semelhante ao que foi estabelecido pelos austríacos e outros economistas neoclássicos no final do século XIX. Olha que louco, o cara lá em 1500 e alguma coisa, né, mais ou menos ali na época do Mariana, 1500, 1600, o cara já sabia mais economia do que o seu professor de economia que fala que tem que ter salário mínimo. Based, né? Não tem outra coisa para descrever. Enfatizou ainda a importância do empreendedorismo na determinação do lucro. A qualidade do empreendedor, a indústria de combinar eficientemente fatores de produção é escassa e, portanto, o empreendedor pode ganhar uma renda muito maior do que os que não são aquinhoados com esse dom. Nossa, palavra estranha. Seria agraciados, né? Talvez um sinônimo.
Lécio também fornece uma análise sofisticada da moeda, em que demonstra que seu valor depende de sua oferta e de sua demanda. Quando há excesso de oferta de uma dada moeda, ela valerá menos, tanto para as compras de bens como para a compra de moeda estrangeira. E, mutatis mutandis, uma escassez de moeda aumenta o seu valor. Contribui também para o banimento da lei da usura, com um argumento carente a pecuniae, acho que é assim que se fala, segundo o qual o credor sofre pela falta de sua liquidez durante o prazo do empréstimo e que, portanto, ele tem o direito de cobrar juros por essa perda. O tempo de renúncia à liquidez dessa forma é moralmente justificável. Argumenta que letras de câmbio ou qualquer direitos a dinheiro futuro devem sempre ter um desconto, que é, naturalmente, a taxa de juros. Assim, para Lécio, o preço a ser recebido pela renúncia ao dinheiro que o emprestador incorre durante o período de empréstimo deve ser estabelecido nos mercados organizados de empréstimo, hoje conhecidos como Loanable Funds Markets. Para diversos estudiosos do escolasticismo, com a cláusula carente a pecuniae, Leonardo Lécio, na verdade, não é Leonardo, é Leonardo, contribuiu para acabar de uma vez por todas com a proibição da usura, embora formalmente ainda tivesse mantido a proibição. Mas foi, sem dúvida, o teólogo cujas visões sobre a usura mais decididamente marcaram a chegada de uma nova era. Foi um precursor do mundo financeiro moderno. Então, um grande pensador, é importante, porque a lei da usura foi uma coisa que atrapalhou bastante o desenvolvimento econômico ali na Idade Média, porque você não podia emprestar dinheiro com juros, né? Isso era considerado crime de usura, então uma peculiaridade ali da época, mas, né, o Leonardo Lécio aqui, nosso personagem aqui que está sendo analisado aqui, falado, ele ajudou a acabar com isso. Então, o professor Biratan Giorgioli considera ele um dos proto-austríacos, né? O derradeiro grande nome dos escolásticos tardios de Salamanca foi o cardeal jesuíta Juan de Lugo. Vamos ver agora sobre o outro personagem, né? No século XVII, quando o poder da Espanha na Europa já estava em declínio. Estudou Direito e Teologia em Salamanca e em seguida foi para Roma lecionar no colégio jesuíta da capital italiana. Gente, se o áudio ficou meio estranho do ponto que eu parei aqui até isso aqui, é porque eu literalmente esqueci de pegar o microfone. Aí agora eu tô gravando com o microfone, então talvez dê uma diferença no áudio, mas é por causa disso. Enfim, perdão, erro meu. Mas vamos lá. Teórico bastante respeitado, Lugo é considerado por muitos como o maior teólogo moral desde São Tomás de Aquino. Escreveu um livro sobre psicologia e outro sobre física, e sua obra mais importante sobre direito e economia foi o De Justitia et Juri, publicado em 1642, livro que passou por várias edições. Sua teoria do valor é uma joia preciosa da escola de Salamanca, que provê uma explicação subjetiva e bastante avançada para a época a respeito da determinação do valor. Os preços do bem, observou, flutuam por conta de sua utilidade em relação à necessidade humana, e apenas por conta da estimativa, pois as joias são muito menos úteis do que o milho, e ainda assim seu preço é muito maior. É fácil perceber que essa afirmativa soa como uma premonição da teoria subjetiva do valor de acordo com a utilidade marginal e para destrinchar o paradoxo do valor. O milho é mais abundante do que as joias e, portanto, tem maior valor de uso, mas é mais barato no preço. A resposta para o paradoxo é que as estimativas subjetivas ou avaliações diferem do valor objetivo de uso e este, por sua vez, é afetado pela escassez relativa. Para tornar essa explicação perfeita, faltou apenas a Lugo incluir o conceito de utilidade marginal. A subjetividade de Lugo significa que as estimativas ou valorações são feitas tanto por pessoas prudentes, como também por pessoas imprudentes, ou, em linguagem moderna, de maneira racional ou não racional. Portanto, o preço justo é o preço de mercado determinado pela demanda e valorização do consumidor e, se os consumidores são tolos ou avaliarem tolamente, paciência, pois o preço de mercado será um preço justo de qualquer forma. Ao abordar o comércio, Lugo acrescenta o conceito de custo de oportunidade os gastos mercantis. Ao abordar o comércio, Lugo acrescenta ao conceito do custo de oportunidade os gastos mercantis. Ficou meio confuso, foi mal. O comerciante só vai continuar a fornecer um produto se o preço cobrir suas despesas e a taxa de lucro que ele poderia ganhar caso exercesse outras atividades. O que isso quer dizer aqui? Se um comerciante está ganhando muito pouco dinheiro com, por exemplo, sei lá, pão, ele vai virar a produção dele ali, por exemplo, ele já tem farinha, já tem trigo, já tem as coisas ali mais ou menos, ele pode, sei lá, com pouco esforço começar a produzir bolo, por exemplo, porque é mais ou menos a mesma coisa, ele já tem o forno, ele tem ali um conhecimento, um know-how da área, e, pô, de repente, sei lá, o mercado de bolo está melhor do que o mercado de produção de pão, e aí ele está ganhando mais dinheiro com isso, então ele vai mudar para lá.
Porque, o pão não tá dando lucro, cara. Eu tô, sei lá, gastando R$ 2 para poder produzir o pão e eu só consigo vender ele a R$ 1, por exemplo. Então tá ruim. Aí ele vai para outra área, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Em sua teoria monetária, Lugo é um autêntico escolástico tardio. O valor ou o poder de compra da moeda é determinado pela qualidade de seu conteúdo metálico, sua oferta e sua demanda. E a moeda sempre se move da área onde seu valor é inferior para onde seu valor é maior. No que diz respeito à usura, ele não concorda com as implicações claras de Lécio e outros de que a proibição da usura deve terminar. Por essa razão, ele se recusa a aceitar o argumento de Lécio de que o credor tem direito de cobrar pela falta de seu dinheiro durante o período de empréstimo. Mas, por outro lado, admite poderosas armas favoráveis da cobrança de juros, a saber, o risco e o lucro cessantes, que é o lucro cessante. Chega a ampliar o conceito de risco explicitamente e também amplia a cláusula do lucro cessans, pois permite que o credor inclua não apenas o lucro provável de seu empréstimo, mas também a expectativa do lucro que poderia obter em uma aplicação alternativa. Outro autor importante desse mesmo período foi o filósofo e jurisconsulto genovês Sigismundo Scasia, 1564-1634, cujo Tratatus de Commerces et Cambiis, deve ser Tratado de Comércio e Câmbio, provavelmente, foi publicado em 1618 e reeditado com frequência na Itália, França e Alemanha até cerca de meados do século XVIII. O ensino de Scasia é baseado principalmente no da escola de Salamanca e em Lécio, embora também muitas vezes se refira aos escolásticos medievais. Sobre o valor dos bens, ele cita Covarrubias, que também já foi citado aqui no livro anteriormente, por isso que eu bato essa tecla, acompanha a leitura comentada. E as Piliqueta no sentido de que as coisas valem menos quando são abundantes e mais quando são escassas, e argumenta que um artigo ser abundante significa que muitas pessoas o ofertam para venda, e escasso quando mais compradores do que vendedores surgirem nos mercados. Em seu capítulo sobre as bolsas estrangeiras, Scasia menciona e endossa a explicação dada por De Soto para o prêmio cobrado sobre letras de câmbio negociadas na Antuérpia e em Espanha, e sustenta que a doutrina de Soto se aplica de uma forma muito lúcida para as trocas entre França e Itália. É evidente que a teoria monetária da Escola de Salamanca espalhou-se por vários países durante as décadas iniciais do século XVII, continuou a ser desenvolvida e aplicada nos principais tratados sobre teologia e jurisprudência. Embora a maioria dos membros originais da escola tenham sido dominicanos, entre os escritores do século XVII que continuaram seu ensino, haviam muitos jesuítas. Eita, tem um erro de português aqui. Eles colocaram havia, sem o M. Faltou um Mzinho aqui. Porque está no plural, né? Então tem que concordar. Como moralistas práticos, os jesuítas eram muito influentes naquele momento, uma vez que... Eita, vou voar a página aqui. Uma vez que grande parte do seu trabalho estava nos confessionários. Assim, produziram um grande número de manuais para uso dos confessores, em que muitas vezes discutiram problemas complicados de ética comercial com linhas escolásticas. Pode-se supor que suas doutrinas tenham sido filtradas através dos leigos, como salienta Marjorie Chris Hutchinson, 1908-2003. Vamos ver aqui a citação. Não estou sugerindo que esses trabalhos tediosos constituíam a leitura favorita do Honete Homem Médio, mas só temos a quem recorrer em Pascoal em suas cartas provinciais para perceber como foi grande a influência dos teólogos jesuítas sobre a vida comum e o pensamento na França naquele período. Nota 40 aqui é Marjorie Hudson Greasy, A Escola de Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, leitura sobre a teoria monetária espanhola, 1544-1605, a citação está na página 160 a 163. Blaise Pascal, 1623-1662, empregou toda a sua verve irônica atacando muitos dos escritores cuja obra analisamos. Ele dedica a carta oitava para impugnar a sua doutrina da usura, e é evidentemente que, escrevendo em 1656, olhou para os nossos escritores espanhóis e trouxe suas obras com uma força viva e perigosa para seus padrões. Por sua vez, pensadores do calibre de Condillac, Turgot, Galliani e outros afirmavam que sua própria ênfase na utilidade e raridade era uma novidade. Todos os três escritores foram famosos por seu ensino, especialmente na teologia e na jurisprudência, e é difícil acreditar que não tinham lido nenhum dos pós-escolásticos. Como filósofos do século XVII, talvez tenham relutado em reconhecer sua dívida para com os casuístas. Mas nenhuma relutância pode ser estendida a Grotius, Pufendorf ou Hutchinson, acho que é assim que se pronuncia. Pode-se propor, como Hutchinson, que Galliani se deparou com os elementos essenciais de sua teoria de valor
no trabalho em alguns autores anteriores e que a inteligência e graça com que ele expressa essas verdades antigas fizeram que parecessem inovações para seus contemporâneos. No entanto, a existência de uma teoria subjetiva do valor na obra dos escolásticos tardios e seus sucessores pode ter pavimentado o caminho para a recepção favorável concedida à grande obra de Galiani. Tópico 7, que é o penúltimo aqui do capítulo, a decadência do escolasticismo. Às portas da Renascença, a escolástica já se encontrava moribunda. Devido ao declínio dos impérios português e espanhol, a filosofia medieval cristã praticamente desapareceu, ao passo em que ascenderam o cartesianismo, o positivismo e o agnosticismo kantiano. A praga do positivismo, que até hoje assola o Brasil, principalmente. O iluminismo, movimento intelectual da elite europeia do século XVIII, que procurou fundamentar-se e utilizar o poder da razão para promover a reforma da sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval, muitas vezes apontado como sendo responsável pelo fim do escolasticismo. O iluminismo floresceu até cerca de 1790, 1800. Após esse período, a ênfase na razão deu lugar na ênfase da emoção e surgiu um movimento contra-iluminista. No entanto, quando o movimento iluminista eclodiu, praticamente já não existiam autores escolásticos. Apenas no final do século XIX é que houve uma tentativa de resgatar o escolasticismo sob um prisma mais moderno, principalmente com Jacques Maritain, acho que é assim que se pronuncia, 1882-1973, filósofo francês de orientação católica e tomista, cujas obras influenciaram a democracia cristã. O ataque fatal à escolástica veio de dois campos contrastantes, um externo e outro interno, mas curiosamente aliados: o aumento dos grupos de protestantes calvinistas e a Igreja, que a denunciou por sua suposta decadência e defeitos de formação moral. O brilho dos argumentos pós-escolásticos para justificar a usura não impressionou seus inimigos, nem mesmo com toda a escolástica jesuítica de casuísmo, isto é, de aplicar princípios morais, naturais e divinos para os problemas concretos da vida cotidiana. Pode-se pensar que a tarefa da casuística deve ser considerada importante e nobre, pois se existem princípios morais legais, por que não deveriam ser aplicados à vida diária? Mas ambos os conjuntos de adversários conseguiram rapidamente fazer da própria palavra casuísmo um termo vulgarizado, o que acontece até hoje: a obediência estrita a rigorosos preceitos morais e a imposição de dogmas ultrapassados e reacionários. Só que soa muito com um discurso de comunista, né? Falando, isso é ultrapassado, isso é reacionário, coisa de burguês. É, mais ou menos ali, né? Você vê que toda burrice tem origem, né? Essa dupla aliança, externa e interna, contra a escolástica teve efeitos muito mais profundos do que a discussão sobre a usura. Na raiz do catolicismo como religião, Deus pode ser compreendido pelas faculdades do homem, ou seja, não apenas por meio da fé, mas também pela razão e os sentidos. O protestantismo, e especialmente o calvinismo, coloca Deus severamente fora das faculdades do homem e considera, por exemplo, modalidades sensuais de amor do homem por Deus, como pinturas ou esculturas, como construindo atos de idolatria e blasfêmia, que precisam ser eliminados para limpar o caminho para a única comunicação adequada com Deus, que seria a pura fé na revelação. A ênfase tomista na razão como meio de aprender a lei natural de Deus e até mesmo aspectos da lei divina choca-se com a ênfase protestante na fé e na fé na vontade arbitrária de Deus. A tendência protestante básica, com raras exceções, era opor-se a qualquer lei natural para derivar ética ou filosofia política a partir do uso da razão do homem, pecaminoso e corrupto em sua razão e seus sentidos. O homem, tido como personificação da corrupção, só a fé pura em comandos arbitrários e revelada por Deus era aceita como base para a ética humana. Essa descrença por parte dos protestantes na lei natural os impedia de criticar ações do Estado. Com efeito, o calvinismo e até o luteranismo foram incapazes de contestar o Estado absolutista que floresceu em toda a Europa durante o século XVI e triunfou no século XVII. E aí, uma citação do Rothbard aqui. Se o protestantismo abriu o caminho para o Estado absoluto, os secularistas do século XIX, século XVI e XVII o abraçaram. Despojados de leis naturais críticas do Estado, os novos secularistas, como o francês Jean Bodin, adotaram o direito positivo do Estado como o único critério possível para a política. Assim como os protestantes anti-escolásticos exaltaram a vontade arbitrária de Deus como fundamento da ética, os novos secularistas levantaram a vontade arbitrária do Estado ao status de soberano, incontestável e absoluto. No nível mais profundo da questão de como sabemos o que sabemos, ou epistemologia, tomismo e escolástica sofreram os assaltos contrastantes, mas aliados de defensores da razão e do empirismo. E aqui razão e empirismo estão entre aspas. No pensamento tomista, a razão e o empirismo não estão separados, mas aliados e entrelaçados. A verdade é construída pela razão e uma base sólida na realidade, empiricamente conhecida.
o racional e o empírico foram integrados em um todo coerente. Rothbard prossegue sua narrativa escrevendo que, na primeira parte do século XVII, dois filósofos contrastantes conseguiram fortalecer o racionalismo e o empirismo, que continuam a assolar o método científico até os dias atuais. Foram eles os ingleses Francis Bacon, 1561-1626, e o francês René Descartes, 1596-1650. Descartes foi o campeão de uma razão dissecada matematicamente divorciada da realidade empírica, enquanto Bacon foi o defensor de peneirar incessantemente os dados empíricos. Rothbard afirma enfaticamente: tanto o ilustre advogado inglês, que passou a se tornar Lord Chancellor, Lord Verulam, Visconde do Reino e juiz corrupto, quanto o aristocrata francês tímido e errante, concordaram em um ponto crucial e destrutivo: o rompimento da razão e do pensamento a partir de dados empíricos. Assim, a partir de Bacon surgiu a tradição inglesa empirista, mergulhada sem pensar em dados incoerentes, e de Descartes a tradição puramente dedutiva, e por vezes a tradição matemática do racionalismo continental. Então aqui, é importante entender isso aqui, tá? Esse contexto aqui que o Rothbard está escrevendo. Por quê? Esses dois lados, os empiristas e os racionalistas, eles tinham um grande debate para entender qual que era a origem correta do conhecimento. Tanto que o cara que revoluciona a epistemologia na época é o Immanuel Kant. Porque ele chega e meio que refuta os dois lados, falando, olha só, os dois não são antagônicos, eles são complementares. Nós precisamos de ambos os casos para poder conseguir raciocinar de maneira correta. Então, o Kant é um cara revolucionário nesse aspecto. Ele rompe totalmente com isso. Então, por isso que a obra do Kant é tão importante. Não estou dizendo que o Kant está certo em tudo que ele escreveu muita coisa errada, já foi bastante batido em várias coisas, mas, por exemplo, o Mises era um cara que ele tinha bases fortemente kantianas. Então, é importante entender o Mises e como funciona o pensamento do Kant também, porque influencia também a escola austríaca. Eu acho que até poderia ser colocado aqui, talvez, o Kant como em algum nível um proto-austríaco, porque a escola austríaca ela usa as duas coisas. Tem até aquele meme, né, que austríaco não gosta de matemática, mas isso é falso, porque também há a parte de estudos de dados, data science, na escola austríaca de economia. Ela dá menos importância para os dados do que as outras escolas de pensamento, que basicamente só dão importância para os dados, porque a escola austríaca adota uma metodologia muito mais lógico-dedutiva do que propriamente matemática, empirista. Então é importante entender esse contexto. Aí, seguindo aqui já com as palavras do professor Biratan Jorge Ora de novo. O resultado foi que a lei natural, que antes integrava o racional com o empírico, foi vítima de um verdadeiro assalto, resultando em uma mudança drástica e sistemática no pensamento europeu no período pré-moderno, séculos XVI e XVII, especialmente. Ocorreu em razão disso uma mudança radical nas universidades. Os teólogos e filósofos que escreveram e pensaram sobre economia, direito e outras disciplinas da ação humana durante os períodos medievais e renascentista eram professores universitários. Paris, Bolonha, Oxford, Salamanca, Roma e muitas outras universidades foram as arenas para a produção intelectual e de combate durante séculos. E mesmo as universidades protestantes do início do período moderno eram centros de ensino do direito natural. Mas dos grandes teóricos e escritores do século XVII e XVIII, quase nenhum foi professor. Eram panfletários, empresários, aristocratas errantes, como Descartes, funcionários públicos menores, como John Locke, e clérigos, como o bispo George Berkeley, 1685-1753. Essa mudança de foco foi muito facilitada pela invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, 1398-1468, que tornou muito menos dispendiosa a publicação de livros e escritos e criou um mercado muito mais amplo para a produção intelectual. A imprensa aqui, no caso, é basicamente a impressão em massa, tá, de livros, porque antigamente era basicamente na mão, então era bem difícil. A impressão foi inventada em meados do século XV e já no início do século XVI tornou-se possível pela primeira vez ganhar a vida como escritor independente com a venda de livros. Uma das consequências dessa mudança foi o esfacelamento da escolástica e do tomismo do pensamento ocidental, facilitado pela substituição do latim, que na Idade Média era um idioma que todos escreviam, para o vernáculo de cada país. Esse fato contribuiu para desfazer uma comunidade intelectual que até então tinha uma... Virando a página aí, aqui, calma aí. Linguagem comum. Os protestantes tiveram um papel decisivo nessa alteração, pois julgavam que a Bíblia deveria ser lida e estudada por todos no idioma que dominassem. Por fim, houve um verdadeiro ataque contra a Companhia de Jesus, que despontou em França com o Manuel Escobar. O assalto foi liderado por um grupo de criptocalvinistas influentes
dentro da Igreja Católica Francesa que desfecharam forte ataque sobre o que diziam ser a suposta frouxidão moral da ordem dos jesuítas. Essa guerra aos jesuítas e sob sua devoção à razão e à liberdade da vontade tinham começado na Bélgica e foi acelerada no final do século XVI por Michael Baius, 1513-1589, chanceler da grande Universidade de Louvain. O baianismo atacou Leonardo Lécio e o jesuíta. Aqui está escrito Leonardo e não Leonard. Agora não sei qual que é o certo. E os jesuítas que lecionavam em faculdades. No início do século XVII, 2 discípulos de Baius, ex-alunos dos jesuítas, tomaram a defesa de sua causa, sendo o mais importante Cornelius Jansen, 1585-1638, fundador do movimento neocalvinista jansenista, que se tornou extremamente poderoso na França. Jansen, como muitos teólogos protestantes, instou abertamente a volta à pureza moral de Santo Agostinho e das doutrinas cristãs do século IV e V. O filósofo e matemático francês Blaise Pascal assumiu a causa jansenista como um ataque aos jesuítas, particularmente Escobar, por seu suposto fracasso moral em ser condescendente com a usura. Pascal ainda inventou um novo termo popular, escobardiere, como o qual denunciou a disciplina importante da casuística como sendo evasiva e repleta de tergiversações. Outra vítima da caneta venenosa de Pascal foi o austero jesuíta francês Etienne Bauny, 1564-1649, que, em Somme des Péchés, 1639, estendeu o enfraquecimento da proibição da usura, indo longe demais, segundo Pascal, para justificar taxas de juros superiores à taxa máxima permitida por decreto real, com o argumento que os devedores as aceitaram voluntariamente. Embora os jansenistas tenham sido condenados pelo Papa, a agitação indecente de Pascal contra os jesuítas produziu um efeito considerável para ajudar a acabar com a primazia do pensamento escolástico, pelo menos na França. Em suma, a visão de mundo humanista sofreu diversos ataques vindo de vários frontes, e um dos muitos efeitos perversos dessas críticas foi o que denomino de desumanização da economia e das demais ciências da ação humana. Fenômeno que foi aguçado na primeira metade do século XIX com o advento do positivismo de Auguste Comte. Um estrago quase que irreparável que a escola austríaca até hoje tenta neutralizar. Isso aqui, essas últimas palavras do professor, elas são muito verdadeiras, tá? No sentido de que, assim, quando você pega um manual de economia padrão e você vai começar a ler aquela porcaria, além de você ficar mais burro, você vai notar uma coisa bizarra. O empreendedor, o papel do homem na economia, do agente homem, né, para usar o termo do Mises, e não necessariamente só o homem, né, a mulher também, né, a mulher também pode empreender, mas no sentido assim, do humano, né, vamos usar o termo geral. Ele é completamente deixado em segundo plano. Você olha ali, depois ali de, sei lá, uns 3, 4 capítulos, tem uma página ou outra, tem esses trouxas aí que empreende aí. Não, cara, o empreendedor é o cerne da sociedade, ele é o agente homem, né, como o Mises chama. Ele é o mais importante. Porque se não tem um empreendedor para poder juntar fatores de produção, não tem uma empresa. Se não tem uma empresa, as pessoas não têm emprego. Então, essa desumanizada que dá, e o professor brilhantemente fala, um estrago quase que irreparável. Sim, a gente que é seguidor da Escola Austríaca de Economia, o professor Biratã é um austríaco, a gente tenta reparar isso até hoje, ensinando economia para as pessoas. Por isso que eu falei no começo do vídeo. O que eu vou ensinar aqui é a economia pela perspectiva da escola austríaca. Eu não estou me propondo a ensinar economia de maneira geral, mainstream econômico, essas coisas, porque não é o foco aqui. Esse é um canal austro-libertário, então eu vou ensinar economia pela perspectiva austríaca, entendeu? Então, é importante deixar isso claro. Mas vamos lá. Tópico 8 aqui, conclusões, então já caminhando para o encerramento do episódio aqui. Podemos extrair conclusões gerais a partir de nosso estudo da teoria econômica da Escola de Salamanca. A principal é que algumas das principais ideias da teoria econômica moderna têm uma história mais longa do que muitas vezes se supõe. Creio que o leitor que tenha despendido tempo para estudar aqueles antigos tratados não pode deixar de ficar impressionado com a grande medida de acordo sobre os problemas fundamentais da teoria econômica que uniram os homens de todos os países e períodos, vivendo em vários sistemas religiosos, culturais, sociais e econômicos. Marjorie Gwynne Hurston, a esse respeito, cita Alfred Marshall. As novas doutrinas econômicas têm complementado o velho, o estenderam, desenvolveram e às vezes o corrigiram, e muitas vezes lhe deram um tom diferente ou uma nova distribuição de ênfase, mas muito raramente o subverteram. Né? Nota 41. E a citação do livro anterior, né, desse pensador aqui, acho que é a mulher, né, Marjorie, deve ser mulher provavelmente, só que dessa vez está na página 165 e 66.
Muitas vezes somos advertidos contra o pecado de desejarmos ler nossas próprias ideias em trabalhos de escritores mais velhos. Muitas vezes, de fato, a literatura econômica antiga agora parece remota sob o ângulo de nossas próprias formas de pensamento e por isso não nos desperta muito interesse. Com isso, a história das doutrinas econômicas passa a ser considerada como um luxo, como algo supérfluo, já que os refinamentos, especialmente os modelos matemáticos com sua elegância formal, da teoria moderna deixam menos tempo para isso. Os economistas nos últimos 120 anos vêm apresentando uma lamentável tendência de desprezar os autores do passado, e isso vem se acelerando a partir da segunda metade do século XX, quando as técnicas econométricas se desenvolveram rapidamente e os computadores foram popularizados. Com isso, infelizmente, a economia, uma ciência que lida claramente com a ação humana no processo de mercado em condições de incerteza genuína, passou a receber tratamento semelhante ao de uma ciência exata. E a economia não é uma ciência exata, que isso fique claro. Um desastre. Palavras perfeitas do professor, não tem como discordar disso. Desumanizaram algo que é humano sob o pretexto de estarem produzindo ciência. E o professor coloca ciência entre parênteses aqui, entre aspas, né, na verdade. E não tem como falar uma vírgula disso aqui a não ser concordar totalmente com as palavras do professor aqui, que foi brilhante em colocar isso aqui, porque realmente a economia desumanizada acaba gerando problemas, né? Mas há certos eventos na história do pensamento econômico que são familiares para a maioria dos estudantes. Sabemos, por exemplo, que a Saxônia foi o cenário de uma controvérsia monetária famosa no século XVI, que a Itália foi o país com a melhor teoria monetária e a pior política monetária no século XVII, que os fisiocratas inventaram um esquema elaborado de tableau econômico e que os britânicos sentem orgulho de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill e Alfred Marshall, entre outros. No entanto, a literatura econômica pós-escolástica, particularmente dos séculos XVII e XVIII em Espanha, Portugal e na Itália, é tão extensa e interessante que exige que lhe façamos justiça. É uma tarefa, sem dúvidas, que temos que cumprir se quisermos de fato rehumanizar a ciência econômica. Depois de tudo que foi abordado neste capítulo sobre as ideias econômicas dos escolásticos tardios, desejo apenas enfatizar que suas doutrinas econômicas eram compatíveis com a da escola austríaca. E segundo, reforçar que já demonstrado demandaria substancial pesquisa adicional, que suas ideias influenciaram importantíssimos pensadores não escolásticos, como Turgot, Galliani, Condillac, Say, Bastiat, Molinari, Rocher e, por fim, Calmender. Espero que tenha ficado claro que foi no ambiente da escolástica tardia que se produziram muitas importantes concepções do justnaturalismo e da ideia do direito internacional, além dos tratados de economia que virão influenciar a escola marginalista e o liberalismo da escola austríaca de economia nos séculos XIX e XX. Por isso, posso encerrar com as palavras do meu amigo Alejandro Achafuén, que na conclusão de seu famoso livro Economia e Ética, a Raízes Cristãs da Economia de Livre Mercado, escreve: Bom, e aqui tem um trecho em espanhol, então vamos traduzir ele aqui, né? Fiz as anotações, minha letra é horrível, sim. Vamos lá. O trecho é da página 103, tá? Ele diz: é impossível provar que todos os escritos da escolástica tardia favoreciam o mercado livre. Tampouco podemos concluir dizendo que para ser um bom cristão há de crer na economia livre. A ideia de que as pessoas santas defendem uma teoria certa não é garantia de certeza. A análise dos escritos desses autores sugere que os economistas modernos defensores da liberdade econômica têm para com eles uma dívida maior do que o que se imagina. O mesmo podemos dizer de uma sociedade livre. E aí o professor segue aqui. E as últimas palavras de sua conclusão são, citando de novo o mesmo autor, que é o Alejandro Achafuén, que é quem está sendo citado. Aqui está em espanhol também, tá? Mas está mais fácil. A propriedade privada está fundamentada na liberdade humana, que por sua vez depende da natureza humana que, como toda natureza, foi criada por Deus. A propriedade privada é um pré-requisito essencial para o respeito das liberdades econômicas. A mesma seguirá sendo amenizada desde várias frentes e a sua defesa dependerá de uma nova geração de escolásticos, homens de boa formação no campo da filosofia moral e das ciências sociais. Então é um outro trecho aqui. Tá em espanhol, eu traduzi direto, dessa vez eu não fiz para esse trecho aqui, não fiz anotações, né? Tem um bloquinho aqui. Mas eu dei uma confirmada no Google, tirei um print da foto aqui, então traduzi, né? Porque ficou mais fácil. Porque senão tem que anotar tudo de novo, é meio chato. Mas assim, isso aqui é basicamente uma defesa cristã da ética de propriedade privada, né? Que você pode dizer dessa forma. Eu não concordo com essa base, tá? De que, tipo, ela foi criada por Deus, porque pra mim é um grande problema você ter que provar Deus, mas enfim, não é o vídeo aqui o objetivo de discutir se Deus existe ou não, se
Deus criou a humanidade ou não, enfim, não é o objetivo. Se você acredita, tudo bem, você está defendendo a propriedade privada, o livre mercado, da mesma forma que eu só está fundamentando numa base diferente, eu vou com uma base mais lógica dedutiva, mais racionalista, podemos dizer assim. E, cara, sinceramente, eu não vou ficar discutindo qualquer fundamentação com uma pessoa que defende algo que eu defendo. Eu só, tipo, mano, tamo junto, vambora. Bora pra cima e defender, acabar com o Estado, entendeu? Tipo, ao invés de a gente ficar discutindo por, tipo, filigramas, vamos focar em, tipo, acabar com o Estado. É melhor. E aí, palavras do professor Ubiratan Jorge Ora. O que posso acrescentar essas palavras de Alex Chafuén, a não ser é verdade repleto de esperança nos jovens que cada vez mais se interessam pela escola austríaca, a mais condizente com os valores da ética e da liberdade individual em todas as escolas de pensamento econômico? É verdade, Alex, como escreveu São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 3,17, uma citação da Bíblia, ubi autem spiritus domini ibi libertas. Essa frase do apóstolo dos gentios, que escolhi como lema para a minha página na internet, significa que onde estiver o Espírito do Senhor, aí estará também a liberdade. Aqui o professor conclui o capítulo, e eu vou deixar uma mensagem aqui que talvez, eu não sei se vai chegar para ele algum dia, se o professor vai ver esse vídeo, mas eu quero deixar isso registrado. Como alguém que faz parte dessa nova geração, jovens que cada vez mais se interessam pela escola austríaca, sim, realmente esses jovens existem, eu posso dizer assim que de certa forma eu sou uma espécie de líder deles, né? Pelo menos aqui no meu canal, porque tem outros jovens também que estão consumindo conteúdo, às vezes uma pessoa até mais velha que eu tenho 30 anos. Mas sim, realmente, professor, a gente está seguindo seu legado, inclusive aqui, ó, trazendo sua obra, sua leitura comentada. Eu não sei se isso vai chegar ao senhor, mas se chegar, por favor, manifeste no comentário, ou alguém que conhece o professor Ubiratan Jorge Ori pessoalmente, cara, manifesta, fala para ele, conta para ele aí da novidade. Eu tô marcando ele nas redes sociais, né, quando tá saindo isso aqui, porque eu quero que ele conheça isso, então se foi o caso que o professor chegou aí até o final, eu agradeço. Esse livro, ele é excelente, eu não tenho palavras para tecer críticas a ele, só tipo assim, alguma coisa ou outra ali que tem um errinho de português na edição, mas isso aí não é culpa do professor, é a edição do livro, mas, cara, coisa tipo assim, filigramas. Isso aqui é uma obra fundamental. Eu não vejo ela ser muito falada e acho que talvez ela não tenha o devido crédito que ela merece, mas esse livro aqui talvez seja um dos livros mais importantes sobre escola austríaca escrito em língua portuguesa por especificamente por um brasileiro, né, no caso, mas também poderia incluir livros de escola austríaca escritos por português. Então, como um desses jovens, eu posso dizer que sou muito feliz por ter acesso a esse livro, me sinto realmente honrado por trazer essa leitura comentada. Tem sido bastante divertido trazer esse livro. Esse é só o primeiro capítulo, ainda faltam 11 deles. Eu vou fazer a leitura comentada de capa a capa. Por enquanto, só foi isso aqui, falta tipo literalmente quase o livro inteiro. Então, se você está curtindo essa série, deixa seu comentário, seu feedback, crítica, sugestão, sei lá, pô, fala tal livro, quero tal coisa, alguma sugestão aí que você quiser. E, professor, se você estiver vendo isso, pô, obrigado pelo livro, de verdade. É uma obra excelente. E, galera, comprem esse livro, baixem o livro, enfim. De preferência, comprem, né? Vamos ajudar o professor, né? Afinal, alguém que escreveu um trabalho tão brilhante merece receber uma grana por isso. Então, comprem o livro, de preferência, não baixem, mas se quiser baixar também, tudo bem. Está disponível na internet. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Comentem, compartilhem, deixem suas impressões. Se inscrevam no canal, principalmente quando eu estou gravando essa série. Eu estou aí para bater 1.000 inscritos, então me ajudem a bater 1.000 inscritos aí ao longo do mês de dezembro, para chegar janeiro aí, quando o canal retomar as atividades normalmente, eu já voltar com essa boa novidade. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.